Bem, pessoal, olha só, a gente estudou nos últimos blocos de aula a questão do equilíbrio eletrostático. Lembrando, atingir o equilíbrio eletrostático é você conseguir um espalhamento de carga de maneira que acabe com a diferença de potencial. Se a DDP se anular, atingimos o equilíbrio. Não esquece isso, hein? Viramos uma equipotencial ali naquela região. Pois bem, temos aplicações para discutir aqui, para fechar esse nosso assunto. Falar da blindagem eletrostática, a famosa gaiola de Faraday, e falar do poder das pontas, bem importante também em eletricidade. Vamos lá. Quando você pega um corpo, uma esfera, por exemplo, e você eletriza esse objeto, digamos que eu estou eletrizando negativamente. Digamos que eu coloque elétrons desse lado esquerdo aqui desse objeto. Eu crio nesse objeto inicialmente uma diferença de potencial. Por quê? Esse lado esquerdo inicialmente está negativo, à direita ele ainda está neutro. Nesse corpo, uma diferença de potencial que, em ele sendo condutor, essa carga vai se espalhar por todo o corpo até atingir o equilíbrio. Como será esse espalhamento? Aí você pensa assim, ó, os elétrons vão se repelindo, então eles vão se distanciando, e o local do corpo onde eles podem ficar mais distantes uns dos outros, mais espalhado de uma forma geral, é justamente na superfície externa do corpo, na casca do corpo. Inclusive, os elétrons, quando chegarem aqui, eles estão tentando sair, porque se eles saírem lá fora, tem mais espaço para eles se espalharem. O próprio corpo voltaria a ficar neutro, que para ele a princípio seria mais interessante, mas essa carga só sai se o ambiente lá fora, o ambiente externo permitir, né, tiver o mínimo de condutibilidade. Caso não, essa carguinha se espalhou até chegar na casca do corpo, repito, que é onde os elétrons ficam mais distanciados, mais espalhados. Chegou aqui, se conseguirem sair para o ambiente, tudo bem. Se não, permanecerão nessa parte externa, na casca do corpo. E isso implica dizer que se atingiu o equilíbrio, porque dessa maneira cessa essa movimentação de cargas. Aqui dentro, portanto, não tem campo elétrico, porque a carga está na superfície. O corpo está eletrizado, mas essa eletrização é superficial, é externa, é na superfície externa. Então tem campo elétrico da superfície para fora. Dentro, seja ele oco ou maciço, não tem campo elétrico, não tem diferença de potencial, como eu disse, visto que atingiu o equilíbrio. Isso é que caracteriza a blindagem, pessoal. Por quê? A ideia de blindar quer dizer proteger. Você está dentro de algum local protegido contra fatores externos. Mas para isso acontecer, essa carga teve que se espalhar aqui por fora, e se caso, né, ocorreu esse espalhamento, implica dizer que esse corpo é condutor. A gente só blinda com condutores. Não confunda as coisas. Se isola com isolante, se blinda com condutor. E Faraday, para mostrar isso, ele construiu uma grande gaiola, fez um experimento em praça pública, uma grande gaiola metálica, metal, eletrizou a gaiola, isolou do chão para que essa carga não escoasse para a terra, porque ele queria que a gaiola se mantivesse eletrizada, para ele mostrar que ele estaria dentro da gaiola, protegido, não estaria sofrendo a ação dessa carga, visto que ele estava num ambiente sem diferença de potencial. Então ele aqui dentro da gaiola metálica, ele pisava na gaiola, ele tocava a gaiola, e todos os pontos têm o mesmo potencial. Não tem diferença de potencial, não tem fluxo de cargas. Então aqui dentro ele fica, ó, bem tranquilo, bem sossegado, não recebe nenhuma descarga, visto que ele está numa região de equilíbrio. Assim acontece se você estiver dentro de um carro, dentro de um avião, e cair um raio no carro, um raio no avião, você está protegido. Essa carga se espalha por fora, tá? No caso do carro, cuidado para não confundir e achar que quem vai lhe salvar, o que vai evitar que você sofra alguma descarga, não são os pneus de borracha, tá, pessoal? Os pneus de borracha isolam do chão, mas o que lhe livra de qualquer descarga é a blindagem, é o fato do carro ter uma carroceria metálica. Blindar tem que ser condutor. Lembrar do celular, colocar o celular dentro de uma panela metálica, você enrola o celular com papel alumínio, você vai tentar ligar para aquele celular, deverá dar fora de área.
porque ele vai estar blindado numa região que não tem campo elétrico, tá bom? Não esquece isso. Aí, só para complementar essa ideia, e se uma pessoa nessa gaiola estivesse aqui fora, pegando na gaiola, por exemplo, e tocando no chão? Aí é complicado, porque essa pessoa aqui fora, ela está tocando a gaiola, digamos que a gaiola esteja negativa, potencial elétrico negativo, e tocando o chão, que a gente toma como referencial, com potencial elétrico zero. Se a gaiola tem um potencial negativo e o chão tem potencial zero, diferença de potencial. E aí os elétrons se deslocam para pontos de maior potencial. Já que os elétrons vão para o maior potencial, elétrons descem pelo corpo do rapaz, e esse rapaz está funcionando como um fio terra. Daí ele vai, portanto, receber essa descarga bastante, né, desagradável, tá bom? A blindagem, você está protegido dentro daquele recipiente, dentro daquele ambiente condutor, não esquece isso, ok, pessoal? Um outro detalhe interessante se chama poder das pontas. Como é que é isso? Se você eletrizar uma esfera, exclusivamente uma esfera, a distribuição de carga vai ser uniforme, vai ser homogênea. Esse espalhamento dos elétrons, ele é uniforme. Só numa esfera. Em qualquer outro formato, você vai ter regiões com mais concentração ou menos concentração de cargas. Como assim, Vevé? Por exemplo, esse corpo aqui. É um formato qualquer que não seja uma esfera. Claramente nós percebemos que aqui, mais para baixo, nós temos uma região mais arredondada, vamos dizer assim, e aqui em cima uma região mais pontiaguda. Se você for comparar em termos de superfície, em termos de valores de área, a área aqui embaixo é maior, a área aqui em cima é menor. Então veja que propositalmente aqui no meu desenho eu coloquei aqui simbolizando como se fosse a mesma carga que está aqui embaixo, está aqui em cima, só que aqui em cima o espaço é menor. Ou seja, em corpos que não tem essa geometria homogênea como tem uma esfera, a distribuição de carga não vai ser homogênea. Vai ser uma distribuição de maneira que teremos regiões com a carga mais próxima, mais concentrada, regiões com a carga mais espalhada. Quanto maior for a área, mais espalha a carga. Quanto menor for a área, mais concentra a carga. Essa maior concentração de cargas nessas áreas menores se chama poder das pontas. Ponta em eletricidade quer dizer pequena área. Então o que é que vai acontecer aqui? Existe um conceito, é até uma formulazinha, embora a gente não vá fazer cálculos com ela, que é carga por área. Como a carga se distribui numa certa área. Se chama densidade de cargas, ou densidade superficial de cargas. Carga por área. Eu dou uma dica. Compara com a geografia, quando você estuda lá em geografia, densidade demográfica. Você pega a população, divide pela área que ela está espalhada. Mesma coisa aqui, só que não é população, né, de pessoas, é carga elétrica, mas é a mesma ideia. A carga espalhada numa certa área. Quanto menor a área, maior essa densidade. Maior essa densidade, maior o campo elétrico atuante naquela região. Poder das pontas, resumindo, maior concentração de cargas em pequenas áreas, ou seja, maior campo elétrico. Por que maior campo elétrico, Vevé? Porque como a carga vai estar mais próxima, elas vão se repelir mais. Uma força maior implica num campo elétrico maior, o que na prática aumenta a chance dessa carga, por exemplo, escoar para um ambiente. Vai uma dica: se você for eletrizar algum objeto e você tem por objetivo mantê-lo mais tempo eletrizado, é interessante que ele seja esférico, que ele não tenha poder das pontas. Quanto mais pontinhas tiver o objeto, mais regiões de concentração de carga, mais regiões com campos elétricos mais fortes, aumentando a chance dessa carga escoar para um ambiente. Vou dar um exemplo aqui bem interessante e bem simples, que é o exemplo de um avião. Um avião, enquanto ele sobrevoa, ele se atrita com ar. Aí ele vai se eletrizando por atrito. Mas não é interessante, por mais que tenha blindagem, que ele mantenha essa carga no corpo do avião. E aí, como ele está sobrevoando, não tem como, por exemplo, fazer um fio terra para escoar essa carga.
Como podemos escoar a carga no avião enquanto ele está voando? Podemos usar o poder das pontas. Podemos usar como? Embaixo das asas, por exemplo, tem muitos ferrinhos, onde por esses ferrinhos pontudos você vai ter concentrações de carga que vão escoando, que vão escapando para o ambiente, tentando minimizar esse acúmulo de carga na carcaça do avião, tá bom? E para fechar esse nosso raciocínio, um exemplo importantíssimo de poder das pontas é a utilização de um para-raio. Galera, olha só, para eu entender como funciona um para-raio, primeiro eu tenho que entender como é que funciona o raio, né? Tudo começa pelo raio e, na verdade, a gente vai pensar sempre começando pelas nuvens. As nuvens, elas se eletrizam facilmente, de diversas formas, por atrito, por exemplo. E aí você tem nuvens eletrizadas positivamente, nuvens eletrizadas negativamente. Isso é bem aleatório, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer um esqueminha dando um exemplo, uma possibilidade de uma nuvem eletrizada negativamente. Suponha a superfície da Terra neutra. Nuvem negativa, Terra neutra. O que é que o negativo faz com o corpo neutro? Indução. A Terra vai ser induzida. Nesse nosso exemplo, ela vai ficar positiva aqui mais superficialmente, negativa mais aqui para dentro. Indução. Então, se a nuvem está negativa e a superfície da Terra está positiva, criou-se entre nuvem e Terra um campo elétrico. Nesse meu desenho, um campo elétrico para cima, né, pessoal? O campo elétrico é do mais para o menos. Criamos entre a nuvem e a Terra uma diferença de potencial. Existe aqui, né, uma DDP, seria nesse meu exemplo, a nuvem, o nosso menor potencial, o nosso polo negativo, e a Terra, o nosso maior potencial, o nosso polo positivo neste exemplo. Pode acontecer o contrário, tá? Pode ser a nuvem positiva e a superfície da Terra negativa. O que interessa é que vai surgir um campo elétrico, uma DDP. Mas eu lembro, para haver descarga elétrica, além da DDP, é preciso o quê? Condutibilidade. E aí, galera, o ar que envolve aqui essa região terra-nuvem, ele é em condições normais dielétrico. O que é dielétrico? Isolante. O ar, graças a Deus, né, em condições normais ele é isolante, então ele vai impedir qualquer movimentação de carga. Mas não esqueça que existe um limite para um objeto conseguir isolar, para um meio conseguir isolar. Existe um limite de isolamento elétrico. Eu quero mostrar aqui a vocês, ó, eu vou apagar aqui só para chamar a atenção para esse termo, para você não esquecer, um termo bem importante que caracteriza esse limite de isolamento elétrico, chamado de rigidez. Observação, olha esse termozinho aqui. Rigidez dielétrica. O que é isso? Rigidez dielétrica. Dielétrica quer dizer isolante. Rigidez dielétrica é a rigidez de um isolante, é o máximo de um isolante, o máximo que o isolante consegue isolar. Vamos colocar assim uma definição mais técnica: campo elétrico máximo suportável pelo isolante. Suportável pelo isolante. Por exemplo, a nuvem, ela criou o campo elétrico aqui junto com a Terra. Se o campo elétrico NT, nuvem-terra, não for maior, for menor ou igual ao máximo que o ar suporta, o ar vai suportar. E se o ar suporta, o ar se mantém isolante. E enquanto o ar se mantiver isolante, pessoal, não tem raio. Mas caso essa nuvem vá acumulando muita carga e consiga criar um campo elétrico tão intenso que vença a rigidez dielétrica do ar, caso se o campo elétrico nuvem-terra for maior que o campo elétrico máximo que o ar suporta, nós temos aqui a quebra da rigidez dielétrica. Estamos superando a rigidez dielétrica do ar. Consequentemente, pessoal, o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor, passa, portanto,
a permitir o fluxo de cargas, e aí acontece o famoso raio. O raio nada mais é do que a descarga elétrica nuvem-terra. Para proteger as pessoas que estão na Terra, daí usamos o para-raio. Para-raio, ele não evita o raio, até pelo contrário, ele até aumenta a chance de ter raios, mas ele protege uma certa área. Ele puxa o raio para ele, protegendo as pessoas que estão ali por perto. Só para você ter uma noção, na engenharia se usa um cálculo aproximado da seguinte forma: a área de proteção do para-raio está a uma distância mais ou menos o dobro da altura do para-raio. Exemplo, se você pegar um prédio de 10 andares, que dá aproximadamente uns 30 metros de altura, usando o para-raio com 30 metros de altura, quem tiver até mais ou menos 60 metros de distância daquele para-raio estará protegido. É mais ou menos o dobro da altura, porque em havendo raios naquela região, esse raio vai ser puxado, vai ser atraído pelo para-raio, e o para-raio, pessoal, é um fio terra, nada mais do que um fio terra para puxar esse raio escoando para a Terra. Por exemplo, aqui, elétrons que descessem dessa nuvem serão puxados por esse para-raio para escoar para a Terra. E aí, a última dica: por que esse para-raio consegue ter essa capacidade de puxar o raio, protegendo uma certa área? A ideia do para-raio se baseia no fato dele conseguir criar um maior campo elétrico naquela região. O campo elétrico no para-raio é mais intenso que o campo elétrico na região em sua volta. E ele consegue essa intensificação desse campo elétrico a partir de dois fatores. Ele é todo pontudo aqui em cima, pessoal. Então, o para-raio usa o poder das pontas para poder intensificar esse campo. Não é interessante ter para-raio redondo, certo? Para-raio todo pontudo, para ter um campo elétrico mais intenso e puxar o raio. E além disso também a sua própria altura, né, pessoal? Porque aí, quanto mais alto for o para-raio, mais próximo ele estará das nuvens e, consequentemente, mais próximo cria naquela região um campo elétrico mais intenso, tá bom? Então, nesta aulinha, pessoal, importantíssimo frisar a blindagem eletrostática, o poder das pontas e a rigidez dielétrica. São temas essenciais para a sua prova de Enem. Valeu, galerinha!